Olá, oitavo ano, como vocês estão? Depois dessa deliciosa semana de recesso, de descanso, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na semana anterior ao recesso, na sexta-feira, nós trabalhamos através de aula ao vivo, aula síncrona, o capítulo que fala sobre o reinado de Dom Pedro I, a primeira parte desse capítulo. E ao final da aula, deixei como atividade para vocês as atividades das páginas 167 e 168, os números de 1 a 5. Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Vamos lá? Questão 1. No Piauí, houve intensa participação popular nas lutas pela independência. Justifique. Essa é uma questão com resposta pessoal. O que se espera do aluno aí é que ele saiba justificar colocando a situação de que o processo de independência do Brasil, de emancipação política do Brasil, não foi algo que aconteceu de maneira pacífica, que houveram movimentos populares, houveram lutas por essa independência. Então você tem que saber falar sobre isso, né? Escrever sobre isso para justificar essa afirmativa. Número 2. Hoje, o 2 de julho, é ao mesmo tempo um evento oficial e popular. Inicialmente, era uma festa popular por excelência. Com o tempo, foi ganhando ares oficiais e sendo apropriada pelos governantes. Assim, é possível dizer que o 2 de julho, a alternativa correta é a alternativa C, que diz: é ao mesmo tempo um evento oficial e popular. Como nós já combinamos, nessa questão aí você copia. Já copiou, né? Porque nós estamos agora corrigindo. O enunciado é apenas a alternativa correta. Questão 3. O texto da página 167 foi retirado de um jornal da época da independência. Leia-o com atenção. Então, não há necessidade de copiar o texto no caderno. Então, vamos à leitura. Antônio Firmiando Macedo Braga, fazendo ciente ao respeitável público que pelos males que a nação portuguesa lhe tem causado, desterra de si e de toda a sua família, de hoje para sempre, os indignos cognomes de Macedo Braga, que há herdado de seus pais e avós, naturais desses lugares de Portugal, e substituiu a eles os da sua pátria, passando a denominar-se Antônio Firmiando Brasileiro Carioca, e seus filhos, Rodrigo Antônio Brasileiro de Maceió, Inocência e Cândida Flora de Maceió. Letra A. Identifique e transcreva o trecho em que o autor explica o motivo de ter decidido mudar seu sobrenome e o de sua família. Então, o trecho aí que identifica é Antônio Firmiando Macedo Braga, fazendo ciente ao respeitável público que pelos males que a nação portuguesa lhe tem causado. Então, usando palavras da própria historiadora que publicou esse documento, o personagem está tomado aí por um sentimento de brasilidade, de antimetropolitano, né? Então, por isso, ele decide mudar o seu sobrenome e o da sua família. Letra B. O que o levou a trocar Macedo Braga por Brasileiro Carioca? Então, é o desejo de firmar a sua identidade, o seu pertencimento a uma pátria livre, independente. Então, por isso, ele troca os sobrenomes Macedo Braga, que são nomes de localidades portuguesas, por Brasileiro Carioca, né, que são nomes que identificam seu país e não com o que era de seus pais ou seus avós. Letra C. A que processo essa troca de sobrenome está associada? Então, essa troca de sobrenome está associada ao processo de independência política do Brasil. Isso acontece em um contexto que é marcado pelo rompimento dos laços com Portugal. Muitos brasileiros resolveram trocar os seus sobrenomes nesse momento. Questão 4. Assinale as alternativas corretas. Então, a gente tem aí como alternativas corretas a letra B. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. A alternativa D. Portugal reconheceu a independência política do Brasil em 1825, mas para isso exigiu 2 milhões de libras esterlinas, que é o nome da moeda inglesa. E a letra E. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas para isso exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. E por último, a questão número 5.
Os trechos a seguir são da primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 24 de março de 1824. Leia-os com atenção. Então, você tem aí, no seu livro, na página 168, os artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 10º, 13º, 14º, 40º e 92º. E aí te pergunta, qual a forma de governo adotada pelo Brasil? Então, a forma de governo é a monarquia hereditária. Está no artigo 3º. Letra B. O que a Constituição de 1824 determinava com relação à religião? Então, ela determinava aí no artigo 5º como religião oficial o catolicismo. Todas as outras só podiam ser praticadas no ambiente doméstico, ou seja, era proibido erguer templos de outras religiões que não a católica. Letra C. Quantos e quais eram os poderes? A gente encontra isso no artigo 10º. Eram 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judiciário. Letra D. Dê o significado das 3 palavras em negrito no texto e explique o artigo 92º. Então, a gente tem em negrito aí no texto as palavras hereditário, que quer dizer um governo que é transmitido de pai para filho, o termo moderador, que é o 4º poder, exclusivo do imperador e com controle sobre os outros 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E o termo vitalícios. Vitalício é aquilo que dura para a vida toda. O que o artigo 12º diz, né? Pede para você explicar. Então, ele afirma, basicamente, que só poderia ser eleitor quem tivesse uma renda líquida anual de 100 mil réis, ou seja, o voto era censitário, dependia da renda que esse eleitor possuía. Então, é isso, 8º ano. Terminamos, então, a correção dessa semana. Um abraço.